Olá, família Salequiana. Muito bom estarmos juntos de novo para estudarmos, mais um pouco os ensinamentos deixados por Jesus, por Paulo. Hoje falaremos, estudaremos o capítulo 35 do livro Caminho, Verdade e Vida. Está intitulado como Semeadura. Nós vamos tentar entender um pouco, o que Jesus quis dizer com esse semear. E Chico, através de Emmanuel, encabeça essa lição com uma frase de Jesus que diz assim: mas tendo sido semeado, cresce. Já dessa frase, a gente já começa a refletir um pouquinho, se eu semeei, vai crescer? O que eu plantar, cresce? Às vezes, a gente planta, não precisa nem adubar, a coisa vai crescer. Então, dando início à nossa leitura, isso está em Marcos, capítulo 4, versículo 32. E ele diz assim, a tradução de Emmanuel, através de Chico, nos esclarecendo melhor essa passagem de Marcos, referindo à palavra de Jesus. Então, Emmanuel traz para a gente o seguinte: é razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos atos que praticam nas atividades diárias, ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo material, que os compelem a determinadas atitudes. É imprescindível examinar a qualidade de sua contribuição pessoal no mecanismo das circunstâncias, porquanto é da lei de Deus que toda semeadura se desenvolva. Vejamos o que Emmanuel traz logo no seu primeiro parágrafo. Nós que somos ainda seres encarnados, estamos ainda encarnados, nós sabemos que às vezes a gente tem um trabalho aqui material, que precisamos angariar fundos para a nossa sobrevivência. E às vezes, nessas funções, em algumas funções, nós somos obrigados a agir ilicitamente. Ou a gente age, ou a gente vai perder o emprego. Muitas profissões nos levam a isso. Então, ele traz aqui, ainda que esteja obedecendo certos regulamentos, mesmo que eu tente me boicotar, dizendo que eu só estou fazendo aquilo porque eu estou sendo obrigada, faz parte da minha função, eu vou responder por aquele ato, porque eu estou plantando. Então, é importante a gente conhecer isso, porque a gente sabe que lá no futuro, no porvir, a gente vai nos ver com essas situações que nós criamos, com essas plantações que nós fizemos. Então, veja o que ele disse, de sua contribuição pessoal no mecanismo das circunstâncias. Vai ter a circunstância. Por conta da lei de Deus, que toda semeadura se desenvolva. Eu não vou plantar uma coisa ruim porque está dentro da minha função e aquilo vai se acabar ali. Eu estou plantando, um dia eu vou ter que colher. Então, é muito importante essas lições de Emmanuel, Emmanuel, eu digo, quando eu estudo Emmanuel, que ele não passa a mão na nossa cabeça. Ele não é de suavizar nossos momentos difíceis. É tanto que a gente sabe da passagem de Chico quando estava no avião, Chico lá com medo, com turbulência, e Chico achava que ia morrer ali. E ele disse: o que é que está vendo? Com Chico, como se tivesse acontecendo nada. E Chico disse: você não está vendo que o avião pode cair? Sim, se o avião cair.
né? Então ele não passa a mão na cabeça da gente. Ele tá para ensinar, ele tá para trazer, para nos trazer para uma realidade no porvir, né? No amanhã. O que é que pode acontecer comigo amanhã? Eu plantando isso hoje. Se eu plantar abacaxi hoje, amanhã eu só vou comer abacaxi. Eu não vou comer maçã, porque eu não plantei, né? Hoje a gente pode comprar, né? Mas o plantio que nós estamos falando não é nesse plantio comestível. A gente hoje não precisa mais plantar para comer. A gente vai, basta a gente ter um dinheirinho que a gente pode comprar. Mas esse plantio de atitudes, de caráter, de coisas materiais, né, e coisas espirituais, principalmente os nossos pensamentos, a gente também planta coisas com os nossos pensamentos, e isso vai responder no nosso porvir. E ele continua dizendo o seguinte: o bem semeia a vida, o mal semeia a morte. Aí eu li essa frase e fiquei pensando, mas a doutrina, né, nos explica, já nos provou, por A mais B, que a morte não existe. Então, por que o mal seria a morte? Porque a morte não existe para quem acredita que ela continua e quem plantou para uma evolução espiritual no porvir, né? Melhor, fazer o bem hoje para amanhã colher o bem. Aí, mas quem desencarna, né? Quem desencarna, sem saber o que está acontecendo, sem saber o que é que a vida continua, para ele morreu. A gente sabe que, principalmente quem é doutrinador, né, já deve ter conversado com alguns irmãos nossos que já desencarnou e diz que morreu. Por que diz que morreu? Porque não sabe que a vida continua. E dentro de suas perturbações espirituais, acha que morreu. Então, é isso que Emmanuel está querendo dizer para a gente. O bem semeia a vida, porque quando a gente faz bem, a gente tem vida em abundância. Lembra que Jesus disse? Quem me seguir terá vida e vida em abundância. E quem faz o mal, morre e não desencarna. É isso que Emmanuel está querendo nos chamar a atenção aqui. O primeiro, ou seja, o bem, é o movimento evolutivo. Veja o que eu falei agora há pouco. Na escala ascensional para a divindade. O segundo é a estagnação. É exatamente o que eu falei agora há pouco. Quando a criatura, né, quando o ser que desencarna e não fez o bem, não plantou a semente divina, para ele a morte existiu. E ele se encontrará numa perturbação espiritual, sem saber onde está, sem saber o que aconteceu. De repente eu estava num lugar e agora estou aqui. Né? Não sabe. E a gente tem que plantar o bem e pedir a Deus diariamente, para que quando chegar a nossa hora, que nós saibamos, né, tenhamos consciência do que plantamos e buscarmos colher para termos essa vida, né, essa continuidade da vida. Ontem eu estava estudando a obra de Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 19 da Serva Fiel, que ela diz assim: quando chegar a tua hora, não olhes para trás, segue. Então, a gente só vai ter essa propriedade, né, essa moral, como a gente tanto estuda no nosso meio, ter essa moral de não precisar olhar para trás se nós tivermos plantado coisas boas. Se nós sermos semeador do Cristo. Que semente eu estou plantando onde eu chego? Né? Será que de onde eu saio, eu deixei alguém melhor do que quando eu cheguei?
Vamos lá. Muitos espíritos de corpo em corpo, ou seja, de encarnação em encarnação, permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milênios. Veja que tormento não é. Quem leu aqui Memória do Suicida sabe bem o que eu estou falando. Quem não imagina, né? Você está passando um tormento aqui agora, nessa passagem, e você vir na outra oportunidade e passar pelas mesmas tormentas porque você não plantou e você não está plantando de novo. E ele diz aqui, muitos espíritos de corpo em corpo, ou seja, de encarnação em encarnação, permanecem com as mesmas recapitulações durante o mês, permanecem na mesma posição, permanecem com as mesmas dificuldades, as mesmas imperfeições. Não conseguem evoluir um degrau a caminho da divindade. E nós viemos aqui para isso. Nós não viemos aqui para esperar outras, como ele diz, de corpo em corpo, de encarnação em encarnação. Não, a oportunidade é essa. E Emmanuel continua, né? A semeadura prejudicial condicionou-os, aqueles, né, que eu falei agora há pouco, a chamada morte no pecado. Foge do que eu falei agora há pouco, né? A gente morre porque a gente entra em processo de perturbação espiritual. Nossas culpas. Eu errei muito. Eu não tenho, meu erro não tem condições de ser perdoado. Por que eu penso assim? Por que eu me culpo tanto? Porque eu sou incapaz de perdoar o meu irmão. Então, eu não tenho o dom do perdão. E se eu não tenho o dom do perdão, a minha consciência vai cobrar de mim. Porque todos nós sabemos que quem vai nos julgar não é Deus, não é meu amigo, não é meu anjo da guarda, não é meu vizinho, não. É a minha consciência. Então, como Emmanuel também traz através de Chico uma frase belíssima, que ele diz assim, não podemos voltar atrás e começar tudo de novo, mas podemos começar agora e fazer um novo fim. Então, a gente errou, nós erramos. Todos nós aqui erramos, somos passíveis de erros, ainda estamos aqui no aprendizado, no processo evolutivo. Então, vamos errar. Mas que esse erro não seja a morte no pecado. Que quando nós nos vermos desencarnados na continuidade da vida, que nós saibamos que aquele erro que nós cometemos serviu de lição. Pelo menos disso. E se eu errei para com alguém, teve um propósito para mim, para aquele alguém que eu lesei, que eu machuquei, que eu magoei. E assim vice-versa. Por isso que é tão bom a gente trabalhar o dom do perdão. Porque aquele que errou conosco, ele precisa se perdoar. As nossas energias positivamente emanadas para aquela pessoa, como um perdão, porque nós não vamos perdoar ninguém. Nós não temos esse dom de perdoar, nós não temos esse direito de perdoar. Nós temos que nos perdoar, aprender a nos perdoar, porque quando a gente aprende a nos perdoar, a gente para de olhar o defeito do outro, para de apontar o dedo para a imperfeição do outro. Então, a gente está plantando em nós o dom do perdão. E essa morte no pecado, ela não vai existir. Por isso que essas criaturas que eu falei agora, que eles vão de corpo em corpo, de encarnação em encarnação, eles vão sofrendo, eles vão passando as mesmas dificuldades na vida, porque eles levam essa culpa intrínseca no seu espírito, no seu perispírito, na sua história, na sua trajetória espiritual. Então, ele vai sofrer essas tormentas. Nós saibamos nos perdoar para perdoar o nosso irmão. Atravessem os dias resgatando débitos escabrosos e caindo, atravessam, né? Essas criaturas que ficam de encarnação em encarnação, vivendo as mesmas dificuldades, atravessam os dias resgatando débitos escabrosos
e caindo de novo pela renovação da sementeira indesejável. Qual é a sementeira indesejável? O que é que Jesus veio semear? Nós aqui que estamos hoje estudando o Evangelho de Jesus, que essa é uma mensagem de Jesus, o que sabemos que Jesus veio aqui semear único e exclusivamente o amor. Eu falei de perdão agora há pouco. Tem exemplo maior de perdão do que Jesus fez quando estava na cruz? Se direcionando àqueles irmãos que colocaram ele ali. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. E a gente quer condenar, a gente quer maldizer, a gente quer condenar um irmão que fez tantinho assim. Às vezes, nossos amigos que nos apontam um defeito e a gente não perdoa. Muitos de nós dizem, eu não dou uma segunda chance. Eu não perdoo. Né? E aqui a gente vai levar esse não perdoar para a nossa tela mental. Quando abrir lá a nossa tela mental, a gente vai assistir tudo que a gente fez. Onde eu precisei de perdão e fui atendida, e onde precisaram do meu e eu não dei. Porque eu não permito ninguém falhar comigo. A existência deles constitui largo círculo vicioso, porque o mal os enraiza ao solo ardente e árido das paixões ingratas. Aí eu volto lá ao livro que eu falei agora há pouco, Memória do Suicida. Quanto ele não sofreu de encarnação em encarnação, né? Com os mesmos pensamentos suicidas. A gente, fazendo a leitura dessa lição, né, a existência deles constitui largo círculo vicioso, porque o mal os enraiza. A gente reflete, a gente começa, né, a nos cobrar, a procurar mudar os nossos princípios, mudar o nosso direcionamento do nosso pensamento, mudar a direção, né, do nosso pensamento, tentar resgatar algumas falhas que nós cometemos, e é isso que Emmanuel traz para a gente refletir. Porque se nós fizermos uma leitura dessa e não tirarmos nenhum proveito, a gente vai ficar nesse círculo. Infelizmente, nós vamos ficar nesse círculo vicioso de encarnação em encarnação, de corpo em corpo, perdendo N oportunidades de ser um dia perfeito, de ser uma criatura que possa dizer, hoje não sou mais eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim, como disse nosso irmão Paulo. Ele continua aqui. Somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema, representando a chave única, suscetível de abrir as portas sagradas do infinito à alma ansiosa. Tem um filme que fala que a porta, que o céu tem porta, né? Que São Pedro está lá com a chave, né? Para quando a gente tentar entrar, a gente ter pelo menos o código de acesso, né? E aqui, Emmanuel traz para a gente, somente o bem pode nos dar essa chave, que vai abrir a porta sagrada do infinito à alma ansiosa que é a nossa. Nós somos muito ansiosos pelo porvir, pelo que vai acontecer amanhã. Quando Jesus disse, não te angustias pelo dia de amanhã. Vive o hoje. E olha o que hoje a gente pode fazer. O bem. Lembra que Santo Agostinho fazia toda noite?
ao deitar para o seu repouso carnal, ele fazia uma reflexão se tinha feito todo o bem que podia ter feito naquele dia. E se não tinha feito, ele pedia forças para no outro dia conseguir. Será que nós fizemos todo o bem que podíamos hoje? Será que nós atendemos todos os irmãos, todos os filhos de Deus, nossos irmãos, que chegaram perto de nós, precisando de algo e nós atendemos? Nós fomos capazes de dar uma palavra, esquecendo lá os nossos percalços? Será que nós fizemos isso? Será que nós conseguimos hoje nem sequer uma pontinha dessa chave que vai abrir a porta quando a gente abrir a nossa tela mental? Que a gente vai poder nos perdoar das nossas falhas? E ele finaliza esse capítulo dizendo o seguinte: haja, pois, suficiente cuidado em nós, cada dia, porquanto o bem ou o mal, tendo sido semeados, crescerão juntos de nós, de conformidade com as leis que regem a vida. Veja o que Emmanuel traz para a gente. Haja, ou seja, aconteça, tenha suficiente cuidado em nós. Vamos nos cuidar, vamos nos prevenir, vamos nos fortalecer, vamos crescer espiritualmente. E ele diz, cada dia, porquanto o bem ou o mal. A gente faz o bem e o mal, né? A gente faz. Tem sido semeado, a gente semeia. Sem sombra de dúvida. Todos nós que estamos aqui nesse planeta, nós somos suscetíveis a errar. Mas também fazemos o bem. Crescerão junto de nós. Ele vai crescer. Quem é que eu vou alimentar? Ele está crescendo. Eu vou cultivar. Eu vou botar adubo em qual? Em qual bem que eu quero? Qual mal que eu quero? No meu lado mal, tem aqueles dois anjinhos, né? O anjo do mal, o anjo do bem. Qual é que eu vou alimentar? Tem um lobo, né? Que está dentro de nós. Eu vou alimentar qual? Para ele crescer. Para ele semear cada vez mais dentro do nosso interior. De conformidade com as leis que regem a vida. A gente sabe quais são as leis. Nós já conhecemos as leis. Não só as leis dos homens. Nós conhecemos principalmente as leis divinas. Então, se nós queremos amanhã colher felicidade, harmonia, colher perdão, nós temos que plantar. Nós temos que semear o bem. O Evangelho em si, né, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, ele não fala nessa frase que Paulo traz, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Não fala assim. Ele fala com outros sentidos. Ele fala quando ele diz assim: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, pela espada, padecerá. Isso ele disse a Pedro, quando puxou a espada para ferir um amigo, um irmão que estava cometendo um ato ilícito. E Jesus disse: embainha a tua espada, porque se tu ferires por elas, tu serás ferido. É a lei de Talião? Não. Não é a lei de Talião. É a lei da ação e reação, que a gente tanto conhece na nossa doutrina. Porque eu torei o braço de alguém, eu venho com o braço torado? Não necessariamente. Nós sabemos que a lei de Deus não é a lei de Talião. Ela é justa. Mas nós pedimos, né, para resgatar aquele débito que eu tenho. Nós podemos resgatar de várias formas. Não é dente por dente e olho por olho. Não. Tem outras formas de nós resgatarmos as nossas imperfeições.
Tem outra frase também que lembra essa semeadura, que diz assim: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo suas obras. A semeadura está aí. Eu vou arcar com aquilo que eu consegui construir, consegui plantar. Eu vou colher o que eu plantei. Sem sombra de dúvida, sem sombra nenhuma. Tudo que eu fiz ferir, tudo que eu prejudiquei, até o planeta, eu venho resgatar. Eu vou pedir, eu vou clamar a Deus, eu vou pedir misericórdia a Deus. Então, os nossos percalços que nós passamos hoje, nada mais é, nada menos que essa colheita. Essa colheita é obrigatória, que a gente pediu para vir colher. A gente pediu para fazer novos plantios. A gente pediu para vir plantar sementes do bem. Porque antigamente nós plantamos a semente do mal. Aí a gente diz assim, lá, não é onde a gente faz aquele nosso acordinho, né? De reencarnatório. A gente diz: Jesus, Deus, eu quero voltar. Só para fazer o bem, aconteça o que acontecer. Se a pessoa vier dar uma tapa na minha face, Deus, eu vou oferecer a outra, plantando o bem. Mas aí eu esqueço que eu preciso plantar o bem. E eu não vou oferecer a outra face, meu irmão. Eu vou bater, eu vou revidar. Plantando tudo que eu plantei lá atrás, ficando no círculo vicioso e me comprometendo cada vez mais. Perdendo aquela oportunidade que eu pedi a misericórdia divina. Então é bom que nós saibamos, né, dessas lições, porque a gente acorda para quando amanhã um dos nossos irmãos nos ferir, nós revidarmos com amor. Porque o que mais dói é um tapa sem mão. Essa semana eu ouvi uma pessoa dizendo, porque eu disse: rapaz, haja assim, vai ser um tapa sem mão. Não, tem pessoas que só aprendem na bufetada. Um tapa sem mão, a pessoa não vai acordar. Não acorda hoje, mas amanhã aquilo vai refletir. A oportunidade que aquela criatura perdeu para naquele momento sanar aquela situação. Então, quando a gente pratica o bem, só faz bem, único e exclusivamente a nós. Tem uma lição aqui, que é desse livro que muitos já conhecem, que eu amo esse livro de paixão, né? Já tem 12 anos esse mês, viu, gente? Completou 12 anos, dia 10 que eu ganhei esse livro. E ele tem uma lição chamada Colheita, que eu trouxe para a gente refletir nela. Que nada mais é, a colheita vem depois da semeadura, né? E ela, né, a autora, que é Lúcia Cominato, através do Espírito, Irmã Maria do Rosário, ela diz o seguinte: tudo o que o homem semear, isso também se fará. Plantou, vai colher. Isso está em Gálatas, capítulo 6, item 7. Então ele diz o seguinte: coragem, ela, né? Coragem. Nem tudo é fácil na vida. Se tivesses semeado no passado as boas sementes, em vez da cisânia, ou seja, da falta de harmonia, da discórdia, das encrencas, de tudo, hoje poderias saborear frutos dulcificados de amor e de paz. Contudo, se para cresceres interiormente precisas passar por situações difíceis ou mesmo de dor, não te desesperes, nem te desanimes. Guarda paciência em todas as situações e em todos os momentos do teu viver, mesmo que te sintas cansado e sem ânimo de prosseguir. Lembra que eu falei agora há pouco? Quando um irmão nos atingir? Inspira-te na paciência de Maria, a doce e terna mãe do nosso Salvador, que suportou serenamente a maior dor que um ser humano poderia sentir diante da indescritível agonia do filho amado.
Inspira-te também em Jesus, nosso querido Mestre, que apesar de toda a luz que veio trazer para abençoar e esclarecer a humanidade terrestre, que se perdia na devassidão moral, a humanidade, viu, gente? Ainda hoje continua, Jesus continua pacientemente a esperar que os homens se tornem melhores e vençam as trevas que constroem para si mesmos. Esse trechozinho me lembrou uma frasezinha que nós falamos tanto, quando eles ainda continuam, Jesus continua, né, pacientemente esperar que nós evoluamos, nós nos tornemos criaturas melhores. Aí me lembrei daquela passagem, né, na ceia, que Jesus disse: amai-vos uns aos outros. Muitos de nós dizemos, como eu vos amei, sem raciocinar que Jesus disse aquilo em vida. Jesus disse aquilo, aquela frase ele falou na Santa Ceia, no momento que ele estava. Então ele não disse como eu vos amei. Ele disse como eu vos tenho amado. E se nós raciocinarmos mais ainda, sabendo que Jesus não morreu, né? Porque a morte, lembra que eu falei ali? A morte do pecado? Jesus não teve, Jesus seguiu, né? Ainda hoje, ele diz como eu vos tenho amado. Por isso que ela trouxe aqui, ó. Ainda hoje, pacientemente, a esperar os homens, que os homens se tornem melhores. Então, Jesus, essa frase que diz como eu vos amei, ela não é real. Se a gente for lá para o original, né, lá no grego, é porque a linguagem elas vem mudando, né? Mas o original ele diz como eu vos tenho amado. E faz lógica, né? Faz sentido, porque ele falou, quando ele falou, ele estava ali presente. E ele não está ausente. Ele continua nos amando. Se tornem melhores e vençam as trevas que constroem para si mesmos. A nossa treva que a gente vai encarar no nosso porvir está sendo construída por nós. Lembram de André Luiz? Quantos anos ele passou lá nas trevas, no umbral? Né? Que ele relata 8 anos. O que será 8 anos no mundo espiritual? Não sei. Quem construiu a treva? Quando ele despertou, quando ele pediu a misericórdia divina, ele conseguiu ver o socorro que já tinha ido ali várias vezes. E nós, dependendo do que estamos plantando, nós estamos construindo para nós. Não é para o meu inimigo, que a gente chama de inimigo, não. É para nós mesmos. Se na tua vida de hoje te dedicares a semear tão somente o bem, podes ter certeza de que o teu futuro será promissor e abençoado. Aproveita, assim, os mínimos instantes que te sobrarem na luta diária, para algo mais realizares em função do bem do próximo e da própria evolução. Amando, perdoando, entendendo e amparando as necessidades alheias, mesmo em detrimento das tuas. Amando e perdoando, veja que eu falei lá no início, né, do perdão, né? Entendendo e amparando as necessidades alheias dos outros, em detrimento das nossas. Não importa o que eu estou passando. A dor do outro não é menor do que a minha. Eu não posso subestimar a dor do outro. Ele fala aqui, em detrimento das tuas. Estarás construindo para ti mesmo uma escada de luz. Lembra da escada que eu falei? Um degrau de luz que te permitirá alcançar um dia uma dessas regiões sublimes da pátria espiritual.
onde a paz que fizeres por merecer, possas finalmente encontrar. Vela por teu próximo, mais próximo, e por todos aqueles que cruzarem os teus caminhos evolutivos. Mas vela também por ti mesmo, para não te entregares a momentos de desânimo, de desespero ou de revolta. Nem te lastimes, jamais. Se a tua cruz se fizer muito pesada, Jesus estará ao teu lado, ajudando-te a carregá-la. Não tenhamos dúvida disso, né? Nós nunca estamos desamparados. Paulo de Tarso, amo esse discípulo de Cristo, esse apóstolo, porque ele traz lições maravilhosas, e ele disse: nós somos rodeados por uma nuvem de testemunha. Essa nuvem de testemunha, ela vai ser mantida de acordo com o que nós estamos plantando. O adubo dessa planta, desse germe que nós estamos plantando, está na nossa mente. É de acordo com o que nós pensamos, com o que nós estamos emitindo para todos no universo. E a gente nós estamos mergulhados nesse halo divino e nós vamos respirar isso que nós estamos semeando, né? Então, que nós pensemos direitinho ao dormir, como fazia Santo Agostinho, que eu falei agora há pouco, nós possamos refletir nisso, que tenhamos a certeza que o bem que a gente faz, como Chico, Emmanuel também disse para Chico, será nosso advogado em qualquer lugar onde estivermos. Então, aquele erro que nós cometemos lá atrás, se nós começarmos a plantar o bem, esse bem vai pesar mais na nossa balança, porque aquele mal ficou para trás. Aquele mal não pertence mais ao meu hoje. Porque hoje eu já evoluí um pouquinho mais do que aquele dia que eu cometi aquele erro. Então, que nós possamos intensificar isso em nós. Cada um de nós que estivermos aqui. Os erros, eles às vezes são necessários. Bom seria que nós sempre acertássemos, né? Mas não somos perfeitos. Estamos aqui para errar e aprender. Aprender com nossos erros. Quando esses erros servem de lição, ele foi um erro positivo. Porque serviu para nos despertar. Serviu para nos acordar. E quando serve principalmente para que nós saibamos não apontar o defeito do outro, e sim dizer: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Nós estamos semeando um jardim florido para o nosso porvir. Que nós peçamos a Deus sabedoria para conseguirmos cultivar a semente do bem diariamente. Que nós saibamos fazer o que Jesus disse: vigiai e orai, para não cair em tentação. Para que a gente não fique nesse círculo vicioso que Emmanuel traz nessa lição tão maravilhosa. Que nós possamos, na próxima oportunidade que nós tivermos, sermos melhores que somos hoje. Que, se nós tivermos a oportunidade de reencarnar aqui nesse planeta que vai ser de regeneração, já está a caminho dessa regeneração, nós tivermos a oportunidade de vir pelo menos para cá, que nós possamos vir para somar nessa regeneração. Que nós venhamos para trazer amor, para trazer humanidade, porque nós somos seres humanos, mas nós somos ainda humanizados. Que nós possamos trazer harmonia. Lembra aquela prece de Francisco de Assis, que ele diz, né? Perdoai,
que eu possa perdoar para ser perdoado, que eu possa sempre trazer mais. Aquela prece belíssima. É tanto que se recebe, que eu possa vir para praticar pelo menos aquela prece, né? Porque a prece do Pai Nosso é outra lição. Também que nós, se nós praticarmos aqui, nós estamos plantando, semeando o bem. Então, pessoal, é isso que eu queria trazer para nós nesse ensinamento. Essa belíssima lição da semeadura. Que nós possamos ser semeadores do bem, como Jesus foi, como Jesus é, mas como ele passou aqui na passagem, encarnados como nós, foi só o que ele fez, semeou o bem. Então, quero agradecer aqui a toda a espiritualidade amiga. Quero agradecer aqui a Fabiana de Cristo, mentor da nossa casa de oração e trabalho. Agradecer meu anjo da guarda. A essa nuvem de testemunha que Paulo falou que nos rodeia, que está aqui nesse momento. E está aí com todos vocês. Que nós possamos, Pai, com essa lição, nos policiar, nos vigiar. Nós possamos ser realmente uma semente tua, que brote positivamente em cada lugar onde nós chegarmos. Obrigada, meu Deus. Obrigada por essa oportunidade, por essa bênção que recai agora sobre todos nós. Que a tua luz e a tua divina paz esteja presente em nossos lares, hoje, agora e sempre, que assim seja.